Será que já está? Pronto, eu suponho que a partir de agora volta a gravar. O que nós vamos estudar agora é como é que a gente percebe os comandos que a gente precisa respeitar quando vai resolver uma prova. Eu peguei uma prova do Enem por uma conveniência, vocês são alunos do ensino médio, mas isso aqui serve para qualquer prova. Qualquer prova pode vir nesse formato, e o modelo de redação da prova do Enem, você pode aplicar para qualquer prova que vocês forem fazer na vida, que exija de vocês um texto em que vocês defendem um ponto de vista sobre alguma questão que essa mesma prova apresente, certo? Eu achei fantástico os textos que eu li de vocês com relação ao que vocês sonham para quando tiverem 25 anos. Eu imaginei assim que vocês têm em torno de 15, por isso que eu botei 25, que é pensando assim, 10 anos à frente, tá? A vida da gente, a gente tem de ter essa coisa de sonhar com o futuro que a gente quer para si, porque aí tudo mais que a gente faz ganha algum significado, ganha alguma representação. Quando a gente tem um objetivo, mesmo que seja um objetivo mais simples, fazer uma faculdade, exercer uma profissão, não precisa ser o objetivo de Martin Luther King de mudar toda a realidade de um país em que você tinha uma parte da população que era completamente excluída de qualquer direito. Eu não sei se vocês já procuraram se formar depois da aula da gente e verem o que foi o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. É uma coisa assim que a gente se pergunta, rapaz, era assim mesmo? Você tinha... tudo começou, todo o movimento começou quando uma senhora estava sentada no ônibus e uma pessoa disse, você não pode estar sentada porque eu sou branco, saia que esse aí é o lugar para eu sentar. Branco, negra para estar de pé e branca para estar sentado. E aí, meu amigo, depois disso, essa senhora era muito respeitada, eles se juntaram entre si, começaram a boicotar as empresas de ônibus, e aí foram dias e dias de prejuízo para a empresa de ônibus, e depois o movimento só cresceu para acabar, não com o racismo, que ainda é um problema no mundo e lá também, muito marcadamente, mas para dizer assim, que pessoas negras têm direito de serem tratadas iguais perante a lei, que até ali não tinha nenhum direito civil, não tinha direito a nada. Então, Martin Luther King teve esse sonho de ver um dia as pessoas tratadas com alguma igualdade. E foi muito respeitado em vida, foi muito homenageado em vida e mobilizou um país. O nosso sonho pode ser menor, né? O meu sonho era ter o que comer. Meu sonho era ter uma cama e ter o que comer. E eu trabalhei para aos 25 anos poder ter isso, tá? Sem precisar receber da universidade, que eu recebi até mais de 25 anos. Mas o nosso sonho pode ser esse sonho mais simples. E aí, quando a gente tem um sonho, né, de conquistar uma cama, conquistar um prato de comida, comprar uma casa, sei lá, comprar um carro, exercer uma profissão, aí o que a gente faz ao longo do dia a dia ganha algum significado. Então, eu trago essa aula tentando colocar em vocês o sonho, o desejo de entrar numa universidade, de passar numa prova que tem uma prova de redação, tá? Então, eu fui lá, o manual do Enem, e peguei isso aqui, olha, que vocês estão vendo aí, certo? Vejamos o manual do Enem, e lá nesse manual de 2017, tem assim, caro participante, você e eu, né? Você está se preparando para realizar o Enem 2017 construído de 4 provas objetivas e uma redação. Olha, isso aqui é sequência injuntiva pura. Sequência injuntiva pura. Se você fizer diferente do que o Enem diz, você pode fazer o melhor texto do mundo, mas a sua nota não vai ser 10 nunca, tá? E provavelmente vai tender a 0 se você desobedecer. O que a prova do Enem quer que você faça lá? Aqui do lado direito está o resumo do resumo. Mostre qual é o tema, posicione uma tese, desenvolva argumentos e faça uma proposta de intervenção. Isso aqui é o resumo do que está do lado esquerdo. Para você fazer uma prova do Enem e tirar 10, primeira coisa, o mínimo que você tem que fazer é essa receita de bolo que você tem aí. No começo, diga qual é o tema, depois você diz qual é a sua visão sobre esse tema, depois você apresenta argumentos e, por último, faz uma proposta de intervenção no mundo para, enfim, mudar uma realidade, quem vai fazer o quê para mudar ou para alcançar o que você defende que seja alcançado, tá? Vocês podem colocar no chat aí temas que vocês entendem que são da nossa atualidade, que poderiam vir numa prova do Enem ano que vem, e eu posso comentar isso com um exemplo concreto, certo?
Por enquanto, olha o que está aí no material de vocês, né? Olha, exigirá de você. O que é esse exigirá? É o equivalente a um comando, vai mandar você fazer, ó. A produção de um texto em prosa. O que é um texto em prosa? É um texto com esses parágrafos que nós estamos aprendendo a fazer. Não é o texto em verso, em segmentos pequenininhos, que tem rima, que as palavras combinam umas com as outras num certo ritmo. É um parágrafo normal, um texto em prosa. Outra coisa que você é obrigado a fazer, ele é dissertativo, ou seja, você discorre, comenta, trata de alguma coisa, você não conta uma história, você trata de um certo tema. E você tem que tratar se posicionando, dizendo um ponto de vista sobre aquele tema lá, que é aqui, olha, a tese e os argumentos que caracterizam esse texto dissertativo argumentativo. Sobre um tema de ordem social. Está aqui o tema. Científica, cultural e política. Alguma coisa que tem a ver com o que você estudou no ensino médio, né? Os aspectos a serem avaliados relacionam-se às competências que devem ter sido desenvolvidas durante os anos de escolaridade. Nessa redação, você deverá, ó, você deverá significa o quê? Defenda. Você é obrigado a defender. Defender uma tese. Uma tese ele está chamando aqui de opinião, como uma forma de fazer a gente entender, certo? Depois a gente pode amadurecer e compreender melhor. A gente pode aprender melhor que uma tese é uma coisa diferente de uma mera opinião. Uma tese é algo que você sustenta, defende com uma investigação, com argumentos, certo? E uma opinião é como se fosse assim uma coisa mais pessoal, mais do gosto, mas para fins didáticos você pode entender que tese é uma opinião, certo? Eu estou esperando vocês colocarem algum tema ali para eu poder exemplificar, certo? Apoiado em argumentos, né? Então, olha, você deverá. Deverá aqui é o comando que a pessoa tem de obedecer. Você deverá. Você é obrigado a fazer isso, certo? Os argumentos, olha, consistentes, estruturados com coerência e coesão. Né? Eles devem estar articulados ali bem direitinho. Então, isso aqui é a sequência do passo a passo do que é a redação do Enem. Quem quiser passar no Enem com uma prova, uma boa nota em redação, né? Passar, que se diz, é conquistar uma vaga na universidade, né? Tem de seguir esse procedimento. Identifique qual é o tema da prova, coloque esse tema na sua redação. Diante desse tema, apresente um posicionamento, depois mostre por que esse posicionamento é pertinente, né? Bota os seus argumentos, tá? Aí, ó, estruturados com coerência e coesão. Tem de fazer sentido, tem de se sustentar, tem de ter lógica no nosso mundo que você defende, certo? E tem de estar bem articulado, com coesão. Formando, olha o formando que eu falava para vocês, olha, formando, ou seja, forme uma unidade textual. Seu texto deverá, tá maravilhoso isso aqui para a gente entender o que é sequência injuntiva, não tá? Olha, seu texto deverá. Então, escreva. Ciro, você faz correção do Enem todo ano. Não se pode dizer, Alan. Não tem nada. Não vamos focar aqui no conteúdo da gente, certo? Vamos focar nesse conteúdo. Vamos tentar destrinchar isso aqui como a nossa receita de bolo. E coloque um tema aí, por favor, vocês, para eu exemplificar. De acordo com a modalidade escrita formal da língua portuguesa. Você deverá, olha, mais uma vez, você deverá, ou seja, elabore. Entenderam o equivalente lá do nosso esquema? Você deverá, ou seja, elabore. Você deverá elaborar equivale a elabore. Você deverá elaborar uma proposta de intervenção social para o problema apresentado no desenvolvimento do texto. Percebe que você também é obrigado a apresentar esse problema? Se você não apresentar o problema, maravilhoso. Tema: como deverá ser escolhido o tema do Enem? Muito bom, muito bom. Então, você pode, pensando esse tema, como deverá ser escolhido o tema do Enem, escreva sua redação. Então, você deve começar sua redação dizendo assim: é difícil escolher um tema para uma prova de dissertativa argumentativa. E no caso do Enem, também é bastante difícil. Então, vamos ver que eu vou defender a seguinte tese.
o tema do Enem sempre deve estar relacionado explicitamente com algum conteúdo do ensino médio. Quais são meus argumentos para defender essa tese? Se o tema for um tema que não seja diretamente relacionado com os conteúdos do ensino médio, você trata as pessoas de modo diferente. As que têm conhecimento daquilo por outro motivo que não os estudos vão se dar bem. E as que não têm o conhecimento daquele tema vão se dar mal. Então, o primeiro motivo para escolher o tema do Enem como ajustado a tudo que se estuda no ensino médio é tratar as pessoas com igualdade. Um segundo argumento, Vinícius, você consegue sugerir aí? Um segundo argumento que eu pensaria para você escolher a prova de redação do Enem com base nos conteúdos do ensino médio é a maior justiça na hora como é que se diz, de avaliar. Como os conteúdos do ensino médio já são determinados por lei, você já tem um rol ali do que é obrigatoriamente a ser mobilizado pelo estudante para produzir a sua redação. Um exemplo, porque nossa prova não pode ficar só assim no abstrato, nossa redação, um exemplo disso é o Enem aplicado em 2013, que apresentava como proposta de redação a discussão do tema das imigrações para o Brasil. Tá? E aí uma proposta de intervenção social. Todos os estudantes e professores envolvidos com o Enem devem se mobilizar para falar com o Ministério da Educação, para que o Ministério da Educação oriente a instituição que vai fazer a prova do Enem, para que o tema da redação do Enem venha de algo que está nos conteúdos do ensino médio. Certo? Então, isso é um esquema, isso é um modelo de texto que eu vou precisar executar para ter uma chance de tirar uma nota máxima. Pessoal, eu vou ler aqui o que o Vinícius escreveu, mas eu quero perguntar para vocês, disso que está aí na tela, eu marcando cada parte desse texto, sinalizando para vocês que é uma receita de bolo, vocês querem me perguntar alguma coisa? O que está como esquema do lado direito da minha tela é um resumo do que está do lado esquerdo da minha tela. Os alunos têm na cabeça de forma mais fresca, são os conteúdos do ensino médio, que faz com que o texto seja mais profundo do que se fosse um assunto aleatório. Maravilhoso, isso é um excelente argumento, Vinícius, que você poderia desenvolver. Exatamente. Aliás, já está até quase desenvolvido aí, né? Com mais 2 frases, fecha o parágrafo. Certo, pessoal? Alguma pergunta? Comentem alguma coisa, digam pelo menos não aí no chat. Nenhuma pergunta, professor. Nenhuma, tudo tranquilo? Não, 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 não. Tudo tranquilo. Eu mostrei nesse nosso momento aqui, que eu vou encerrar revisando, eu mostrei como o manual do Enem, ele apresenta para nós uma sequência injuntiva, mas ela não está naquele moldezinho da receita de bolo. Eu acredito que um bom exercício para vocês seria pegar esse fragmento e escrever uma sequência injuntiva para vocês lerem todo dia, até o dia da prova do Enem, certo? Como fazer uma prova do Enem? Primeiro, o texto deve ser dissertativo. Escreva um texto dissertativo argumentativo. Segundo, sobre um tema de ordem social, né? Segundo, cadê? Defenda uma tese, que é um posicionamento, uma posição sobre o tema. Terceiro, desenvolva argumentos coerentes com o seu posicionamento, com a sua tese. Quarto, tá aqui, olha. Forme uma unidade textual. Tudo tem de estar encadeado, né? Quinto, cadê? Deverá ser redigido. Pegar a preta. Quinto, deverá ser de acordo com a modalidade padrão. Vocês, eu posso dividir vocês em 2 grandes grupos. Um grupo que já domina a modalidade padrão das convenções da escrita e outro grupo que ainda precisa estudar um pouquinho mais, ler mais, atentar mais para o que lê, para poder se adequar ao que é uma pessoa do 2º ano do ensino médio. Então, eu peço que vocês olhem o que vocês escreveram e aproveitem os nossos momentos de encontro individualizado do CA para que eu leia seu texto e aperfeiçoe sua escrita. Certo? Isso é muito importante. Eu não vou dizer aqui quem é e quem não é, mas vocês, por favor, me procurem para que eu leia os textos de vocês. Eu recomendo a todos.
certo? Professor, é recomendado colocar argumentos contrários ao seu posicionamento no texto. Isso vai ser a nossa próxima aula sobre como é a sequência argumentativa. Depois dos nossos 15 minutos de intervalo, eu vou voltar para a atividade avaliativa de sequência injuntiva e depois eu mostro para vocês que argumentar é, por definição, você jogar com posicionamentos diferentes. Então, você coloca um mais, antes do mais, você coloca a ideia contrária à sua, coloca o mais e derruba essa ideia, para você construir a argumentação. Mas isso é tema para a nossa aula mais à frente. Eu queria que vocês centrassem atenção nisso que eu estou mostrando aqui. Vocês conseguiram ver que esse trechinho do Enem, ele é uma sequência, um passo a passo? Digam sim aí no chat. Só Vinícius está dizendo sim. Conseguiram ver? Você deverá elaborar, ou seja, elabore uma proposta. Porque eu acho que era melhor ter colocado na forma de passo a passo, mas ele está escrevendo para pessoas do ensino médio que supostamente é para saber ler um texto desse. Certo, gente? Com isso aqui, eu vou encerrando esse nosso primeiro bloco, tá? Esse segundo momento do primeiro bloco, e nós vamos estudar, depois dos minutinhos de intervalo. Alguém me diga se eu estou respeitando o horário? Estou, não estou? Vou olhar aqui no meu horário. É 9h45 para eu acabar. Pronto, exatamente. Vou terminar religiosamente daqui a 1 minuto, certo? Então, olhem de novo. Isso, exatamente. Olhem de novo para esse esquema. Olhem para o esquema que eu já apresentei da sequência injuntiva e coloquem esse modelo de sequência injuntiva na cabeça. E eu termino agora. Se você desrespeitar alguma parte disso que eu estou mostrando aí na tela para vocês, por exemplo, se você desrespeitar e não fizer a proposta de intervenção, a sua nota vai lá para baixo. Se você não tiver uma tese, arrebentou-se, certo? Então, prestem atenção para respeitar os comandos quando vocês tiverem uma orientação, não só minha e dos outros professores, mas na vida como um todo, certo? Eu vou deixar o chat aberto, porque eu ainda não, eu vejo que vocês respeitam esse momento que vocês podem conversar aí, e vou tomar uma água, tá? E vou encerrar agora o nosso primeiro bloco, tá? Professor? Professor? Pois não.